Queridos irmãos, estamos na festa da Sagrada Família, dentro deste tempo de Natal. Como é bonito e importante olharmos para a família de Nazaré. Nosso Senhor nos mostra, e a igreja quer reafirmar nesta festa, a importância da família. O Pai enviou seu Filho ao mundo, e como? Ele podia enviar de diversos modos, mas ele quis enviar através da família. E uma família, como deve ser a família, o ideal de família, por isso também olhamos a família de Nazaré para imitarmos suas virtudes. Maria, sabemos, ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E José pensava em deixá-la em segredo, mas o pai envia o anjo para dizer a José: volta, José, é preciso que você esteja ao lado de Maria para figurar como o pai de Jesus. E a família, pai e mãe, essa família, essa estrutura para fazer com que desenvolvesse a humanidade do Filho de Deus. Porque quando Deus assumiu a natureza humana, Ele quis entrar nesse desenvolvimento, quis também se tornar aquele que aprende, como aprendeu de José, de Maria. Olhamos para a família como algo muito querido por Deus e algo que deve ser levado à frente pelos cristãos, esse ideal de família, a importância da família. Jesus viveu quantos anos nesta terra? 33. 30 anos ele escolheu viver dentro da família. Os 3 anos chamamos da missão pública de Jesus. Ele começa a pregação, ele começa a fazer os milagres e a pregar o reino, mas 30 anos vivendo dentro da família, indicando a importância da vida familiar e a santidade da família, a santidade do ambiente da família. Nós não podemos desacreditar da família por conta de nossa cultura que tem desestruturado as famílias, o ideal de família. Muitas vezes nos perdemos sobre o que é ser família. Temos que olhar para a revelação divina, temos que buscar o que Deus mostrou sobre família, esse ambiente próprio para a formação do homem. Nós nos desenvolvemos na família, abrimos o nosso coração para Deus também nesse ambiente familiar. Todo o ambiente familiar propõe o desenvolvimento do homem. E a gente olhando para os textos da Sagrada Escritura, de modo especial os textos que a igreja nos apresenta hoje na festa da Sagrada Família, nós podemos identificar que cada membro da família tem direitos e deveres. Esses direitos e esses deveres dados por Deus, queridos por Deus, fazem desenvolver o ser humano. Quando cada um vive os seus direitos e os seus deveres, a família, a pessoa vai desenvolvendo a humildade, a mansidão, o altruísmo, vai vencendo o orgulho, vai tendo espírito de sacrifício, vai se abrindo à fé. Vamos pegar a palavra que São Paulo trouxe. São Paulo faz uma lista para dizer a cada membro da família e como é importante ouvirmos para saber desses direitos e deveres e assim também tentar aplicar na vida familiar, porque assim é a estrutura que Deus colocou. Primeiro, São Paulo fala: mulheres, sejam solícitas aos maridos. Sim, ao marido foi dada uma missão por Deus, uma missão de governar, de liderar. Deus deu essa missão e o marido tem o direito dessa solicitude da mulher, desse apoio, desta docilidade, desse espaço para ele exercer esta liderança, essa condução. Veja na Sagrada Família o exemplo. Temos Jesus, Maria e José. Maria a Imaculada, Jesus o Filho de Deus. Mas quando Deus quer dizer que a família está em perigo e precisa então tomar uma decisão de fuga para o Egito, aparece a José. Por quê? Porque ele que tem a missão deste governo, desta liderança, desta proteção, foi dada a ele.
Quando precisa de aparecer para essas coisas, aparece para José, porque foi dada a ele essa missão. E é preciso respeitar isso, esse espaço, esse governo, porque não é porque é melhor ou pior, mas é porque foi dada uma missão ao marido na família. Também diz São Paulo: maridos, amai vossas mulheres, não sejais grosseiros com elas. As mulheres têm o direito de serem tratadas com respeito. As mulheres têm o direito de terem maridos ao seu lado, que sejam protetores, que sejam responsáveis. Quando o marido não vive o seu dever de marido, de estar ao lado, de proteger, de prover, de conduzir, de se sacrificar pelo bem do todo, vai colocando um peso na mulher e nos filhos, porque ele não carrega esse peso, e esse peso vai para os outros membros da família. E a mulher tem o direito de ter um marido responsável e íntegro ao seu lado, e o marido tem o dever de buscar isso, de sacrificar pelo bem do todo. Assim Deus quis. Diz São Paulo: amai vossas mulheres. Se Deus deu a liderança aos maridos, imagine a responsabilidade de estar atento à voz de Deus. Se Deus quer dar ordens, inspirações à família, através de quem Ele colocou como responsável, o marido tem o dever de rezar, de buscar a Deus, de escutar o Senhor, porque o Senhor vai inspirar a ele muitas coisas para a família, porque ele recebeu essa missão. É preciso pensar nisso, e São Paulo diz também: não sejais grosseiros com elas, porque essa força que Deus colocou na natureza do homem, essa autoridade que Deus reveste o marido na família, ela não pode ser ocasião de opressão, ela deve ser um serviço. A força a serviço, para se gastar, para proteger, para liderar. Não pode ser uma força que oprime. Não sejais grosseiros com elas. A mulher tem o direito de ser tratada com respeito. São Pedro, em sua carta, inclusive, diz que os maridos que tratam mal suas mulheres têm suas orações impedidas diante de Deus. É dever dele cuidar da família, é dever dele proteger, é dever dele liderar. A imagem que se tem durante muito tempo em algumas pinturas e até mesmo esculpidas é a imagem de São José de Botas. Essa imagem de pintar São José, de esculpir São José com botas, tinha um significado dessa prontidão e vigilância constante. Se você chega do trabalho, você está cansado, você tira lá o seu calçado, senta no sofá. São José de Botas é a ideia de o homem deve estar sempre vigilante, sempre pronto para o sacrifício pela sua família, sempre pronto para conduzir, sempre pronto para se arriscar pelo bem de todos. Grande missão dos homens. Também diz São Paulo: filhos, obedecei vossos pais. Também a primeira leitura fala de cuidar dos pais na velhice. Os pais têm direito da obediência dos filhos, que estão sob sua tutela. Enquanto estão sob sua tutela, têm o direito desse respeito e dessa obediência dos filhos. E aos pais foi dada autoridade sobre os filhos, para conduzir os filhos. Os filhos precisam saber, é um dever obedecer os pais. Eu estou sob a tutela dos meus pais, eu tenho o dever da obediência, do respeito ao que eles falam, de saber como falar com eles. Se faltar com respeito e educação com os outros já é errado, com os pais é mais ainda. Os pais foram revestidos de uma autoridade que deve ser respeitada pelos filhos. Primeira leitura, depois pega em casa para ler, diz sobre o cuidado dos pais na velhice. Os filhos têm o dever de cuidar dos pais.
de amparar os pais na velhice, diz a palavra de Deus. E aí diz a palavra que aquele que cuida do seu pai e da sua mãe na velhice tem suas orações atendidas diante de Deus, suas orações chegam a Deus pela caridade, pelo respeito que ali está exercendo. Também diz São Paulo: pais, não intimideis os seus filhos. Ou seja, os filhos também têm direitos de ter pais responsáveis, que sejam exemplos, que usem a sua autoridade, mais uma vez, a sua autoridade não como uma imposição cruel, mas a sua autoridade para o bem dos filhos, sabendo dizer não, sabendo dizer sim, sabendo formar. A missão de educar os filhos é algo importantíssimo, precisa se dedicar a isso. Hoje temos pessoas que estudam sobre isso na internet, sobre como também educar os filhos desde a infância para algumas coisas, pegar dicas. É um dever dos pais e é direito dos filhos. Também cuidado, não caia nessa, não, ele está para estudar. Estudar é uma dimensão da vida, mas não é a única. Filho fica em casa de braço cruzado, ele está para estudar, não pode ajudar nisso, não pode fazer aquilo, não pode trabalhar nisso aqui com o pai, não pode resolver isso. Cuidado, forme seu filho por inteiro, não é só o estudo é importante, tem seu valor, muito bem, mas responsabilidade, se tornar responsável pelas coisas da casa. As mulheres, ensinar as meninas a saberem as coisas femininas, as coisas que são importantes para a vida familiar, que só as mulheres conseguem fazer tão bem. Os homens, ensinar os meninos as coisas de homem, a postura de homem, a resolver coisas, a se portar diante das situações, a consertar coisas, pensando no bem dos outros. Os pais têm esse dever e os filhos têm esse direito de ser bem formados. Pensemos nisso e nesses direitos e deveres da família que devem ser vividos. Nós somos formados em Deus e manifestamos a sua glória, porque diz São Paulo que o matrimônio bem vivido é a expressão e a imagem do amor de Cristo para com a igreja, um amor que o mundo precisa enxergar, um amor que o mundo precisa entender e querer. E essa pregação acontece quando as famílias vivem, mesmo sem palavras, mas o modo de viver, a família prega sobre o Evangelho. Que Nossa Senhora e São José nos ajude a caminhar nas virtudes da Sagrada Família. Amém.